gente está aqui com a entrevista para poder fazer com o nosso querido Paulo Maneira, e quem vai falar, quem vai conduzir aqui, fazer a primeira pergunta é a nossa querida Cíntia Kelly. Vamos lá, Cíntia. Oi, Paulo. E aí, tudo bem? Tudo na paz, Cíntia. Tudo Estamos bom. aí muito resistindo, bom estar aqui né? de volta na CBN, porque eu comecei minha carreira em rádio na CBN em 2006, na AM 1050, lá atrás. Chico Bruno, lá em Lauro de Freitas. Muito bacana. Participei, fiz parte dessa história. Essa família CBN é maravilhosa. Parabéns para vocês pela estrutura que vocês têm. Obrigado. Eu xinguei, olha que coisa. Era pome, a gente quer falar. Paulo, que é especialista Bacana. em campanha política, não é isso, Cíntia? Pois é. Paulo, você está vendo aí, a gente tem aqui a eleição que acontece agora domingo. Sempre perguntam pra gente que é de política, e aí, vai dar quem? Eu falo, minha bola quebrou, minha bolinha de cristal quebrou. Mas eu sei que sua bola de cristal não quebrou, e eu queria que você falasse aqui pra gente. As pesquisas estão sinalizando a vitória de Jerônimo Rodrigues. Saiu a Atlas Intel com 10 pontos, Jerônimo com 10 pontos à frente de Neto. Na Big Data, que saiu hoje, contratada pela TV Record, o Jerônimo está com 53 e a Semineto 47, com a margem de erro, ali é um empate técnico, porque é de 3 pontos percentuais. Mas a gente sabe que campanha não é só na cidade grande, não é o que a gente está vendo aqui, a gente sabe que tem o interior do interior da Bahia. Eu queria saber de você, tem alguma chance desse jogo virar ou a chance é zero? Como é que você avalia isso? Cíntia, a minha resposta não é da bola de cristal, não. A minha resposta é simples, eu digo. A eleição vai ganhar quem tiver 50% mais 1%, mais um voto válido em qualquer eleição. Essa é a resposta. É difícil você analisar o cenário aqui na Bahia, mas Neto tem uma missão muito dura. Eu posso dizer com muita tranquilidade. Não é aquele cenário. Neto está fazendo campanha há 4 anos. A gente precisa compreender isso. Para um candidato que vem fazendo essa campanha há 4 anos, para um candidato que esteve à frente do processo no começo, porque Jerônimo é um desconhecido, né? Ele está tendo uma campanha muito difícil e vai ter uma campanha muito dura. Eu acho que a campanha na Bahia será a mais apertada de todos os tempos, né? E brinco muito, sempre que eu faço campanha política, sempre que eu faço alguma campanha, eu falo com o candidato. Quando chega neste momento, essa quinta-feira que precede o dia da eleição, eu falo, começou a campanha hoje. Aí ele se assusta, fala, não, peraí, eu já estou há 40 dias na rua sofrendo. Eu falo, não, começou a campanha hoje. Porque hoje, esses últimos 3 dias, são os dias que mais viram voto. São os dias que as pessoas que não têm decisão de voto, ou podem mudar o voto, elas vão alternar agora, é neste momento. Então, essas últimas 72 horas, elas são cruciais para qualquer eleição. Eu já vi eleição, Cíntia, virar 15 pontos. Onde foi isso, menino? Isso foi em Guanambi, em 2016. Onde o atual prefeito, Nilo Coelho, estava com a eleição na mão na quinta-feira. Tinha pesquisas e ele tinha essa eleição na mão. 15 pontos de frente. Pesquisas confiáveis. E a eleição vira. O jogo vira. O jogo vira. Teve em Conquista também, né? Conquista. Então, são realidades que você sente a cidade mudar. Você começa a perceber as coisas mudarem. E para essa eleição, que ela tá diferente, porque eu tenho dito que a contra-campanha, ela tá na frente da campanha. É uma coisa estranha e chata. Antigamente você tinha vergonha, uma pessoa que fazia a contra-campanha, que fazia aquele bastidor, o inventado do candidato, eu tenho uma coisa aqui para denunciar. Não, sai daqui, isso aqui no núcleo duro da campanha você não mistura. Hoje é o contrário. Hoje o núcleo duro das campanhas são esses ataques, essas coisas ao pessoal. Então, assim, e isso pode virar muito, a gente sabe que isso vira muito. Porque quando uma mentira contada hoje no interior do estado, talvez não tenha tempo de desmentir. Talvez você não tenha velocidade. Se as equipes não estiverem preparadas e acordadas, então assim, ninguém dorme nessas últimas 72 horas. Se dormir, tá errado, viu, candidatos? Se alguém da campanha dormir, tá errado. Porque esse é o momento que a campanha acontece. Então, Jerônimo sim tem uma larga vantagem, né? Por tudo. Ele foi o candidato que mais cresceu dentro desse processo. O Neto vem favorito. Ele era favorito na eleição há 4 anos atrás, imagina nessa. Ele construiu ou acabou destruindo um processo. Eu brinquei no começo dessa eleição, eu falava, é muito mais difícil você fazer uma campanha se mantendo no teto
do que você fazer uma campanha de crescimento. A campanha de Jerônimo de crescimento ela é mais fácil de você construir. Porque você motiva, você é gincana, né? Você motiva e o eleitor vem, vai crescendo, vai contaminando e vai conduzindo. Quando você mantém no teto, muitas pessoas que estão ao redor do candidato, que este é o maior problema de uma campanha, é quem o cerca, não o candidato, eles acabam subindo mas já assumem um cargo, né? Já sou assessor, eu já estou com minha cadeira lá no governo, já assumo e esquece que tem adversário. Esquece que do outro lado ninguém quer largar o osso. Tem gente roendo o osso, tem gente comendo do prato e que não vai largar. Não vai ser fácil. O PT não vai entregar o governo do estado de mão beijada para Neto assim. Não é uma coisa fácil. Então, a campanha, volto a repetir, a campanha vai ganhar quem fizer o melhor trabalho nessas últimas 72 horas. Então, essa para mim é a resposta hoje. E, fato, Jerônimo tem sim uma habilidade maior, até porque ele mostrou que as 72 horas finais no primeiro turno ele conseguiu fazer e fez muito bem. Quando se fala Jerônimo conseguiu fazer isso bem, você fala de Jerônimo candidato, você fala do time de Jerônimo, porque assim, o que a gente tem visto, claro, o Jerônimo foi escolhido nos 45 do segundo tempo, porque a gente sabia que antes seria Wagner, depois veio uma história de que seria o Otto Alencar, e não, vamos selecionar uns secretários aqui, Moema Gramacho, Luiz Caetano, e aí entra o Jerônimo Rodrigues. E aí, desconhecimento gigantesco da população em relação a Jerônimo Rodrigues, e o que é que se faz na campanha? Sou candidato de Lula, sou candidato de Lula, sou candidato de Lula, e isso o tempo todo. Na entrevista, inclusive, da TV Record, eu contei, ele falou do Lula 16 vezes, no tempo em que ele foi entrevistado. Então, é Jerônimo ou é Lula? Existe um fenômeno Lula na Bahia. É inegável, mais de dois terços da população, se você falar mal de Lula na Bahia, você é criticado, né, arduamente, para não dizer outras coisas. Né? Então, assim, você não pode falar mal do Lula. Tem gente que no estado, você conversa com algumas pessoas do interior do estado, por exemplo, a pessoa, ela escolheu sair da cidadezinha, ela escolheu estudar, ela escolheu ter uma formação e ela teve uma luta. Ela fez uma jornada para ter a conquista dela, a jornada do herói onde a conquista foi um diploma. Mas essa pessoa diz, eu devo esse diploma a Lula e depois ao meu esforço. Essa narrativa que foi construída e muito bem construída através do marketing, né, de que foi o Lula que deu o diploma, não foi a pessoa que conquistou por mérito próprio e por esforço próprio, faz com que muita gente, e assim é para água, e assim é para luz. A luz chegou lá não foi por esforço que a comunidade precisava, não. A luz chegou lá porque Lula chegou lá e achou, eu vou dar a comunidade lá tal, do interior da Bahia, eu vou levar água para lá, vou levar luz para lá. E a gente sabe que não é assim, mas ela foi construída dessa forma. Então, assim, o marketing foi muito bem executado. Como se constrói a narrativa. Como você constrói uma narrativa e que essa narrativa ninguém destrói no Estado. Você não consegue destruir no Estado. Hoje você não consegue fazer com que nenhuma fake news destrua isso. Quem conseguiu, os bem feitos, as melhorias, quem conseguiu foi Lula. Essa é a visão do povo, porque isso é uma narrativa construída através de marketing, através de campanha, através de uma estrutura que foi pensado, né? Então, essa é a grande diferença e que na Bahia ela está muito bem enraizada e vai ser difícil tirar. Certo, são 9 horas e 47 minutos, a gente está entrevistando Paulo Maneira, ele que é jornalista, especialista em campanhas políticas, e tem aí um vasto, ele deve ter uns 40 anos, deve ter 50 aí já, de estrada, fazendo campanha cedo, política. Eu comecei cedo. Pois é, eu queria saber como é que você vê essa estratégia aí, de que adotada por ACM Neto desde o início da campanha, da neutralidade, né? Não é candidato de Bolsonaro, não foi buscar num candidato à presidência, uma espécie de porto seguro. Disse que ele é o governador e, independentemente de quem seja presidente, ele que vai organizar as questões aqui no Estado e, se tiver de buscar ajuda lá junto ao presidente, ele vai, independentemente de quem seja esse presidente. Como é que você vê essa estratégia dele? Porque numa entrevista, se eu não me engano, na Metrópole, ele saiu com a frase, o tanto faz, e aí o marketing pegou e parece que já era.
Mas como é que seria a estratégia dele? Para você é uma estratégia acertada? Não se colar a imagem de nenhum dos candidatos à presidência? Neto tem bons profissionais ao lado dele. Acredito que essa decisão dele tenha sido tomada através de pesquisa, através de uma boa qualitativa, através de muito estudo. Tá? A minha visão é um pouco diferente. Eu acho que política, principalmente hoje, ela é feita de lado. Né? Eu acho que Neto está pensando um pouco como vice-presidente da União e não como candidato a governador. Tá? Ele não quer criar uma situação, não quer criar uma briga como ele já criou lá atrás e fechar uma porta para a União para frente. Porque, por exemplo, se der um governo Lula e a União estiver na base do governo federal, como é que fica essa situação? De que forma é que Neto vai se relacionar? Então, assim, eu enxergo muito desse jeito, mas acredito que toda a decisão dele tenha sido tomada através de base de pesquisa, né? Que é assim que as pessoas que o cercam trabalham, né? Fazem muito isso, eu acho, assim, às vezes Duda Mendonça, que era uma pessoa fantástica, eu tive a oportunidade, graças a Deus ele me oportunizou isso, inclusive por 2 momentos na minha vida, de tê-lo ao lado. E a simplicidade, o simples, o fato de dizer assim, vá pelo mais simples, meu filho. O simples é o mágico, né? Você não tenta fazer pirotecnia. Se você tiver o feijão com arroz no prato, você frita um ovo, você bota um bife, você pensa em alguma coisa a mais. Mas faltou isso, Neto. Ele tentou fazer o estrogonofe, mas não tinha o arroz da batata. Uhum. Né? Então ele não estava muito preocupado com isso. Assim, ele pensou nessa campanha de eu vou sozinho, é carreira solo, eu vou solo. E não é assim. Do outro lado, você tem esse Lula, com essa narrativa construída na Bahia, com essa história no estado. Se você for para outros estados, as pessoas falam, como é que pode a Bahia enxergar desse jeito? Mas, gente, está enraizado, está lá. Contaram uma história e a história está lá. Né? Tem gente lá no norte do estado que acredita em Caipora, em Saci Pererê. Né? Existe toda uma história que foi contada em Boto Rosa lá. Então, assim, aqui tem isso. Então, assim, tem essa narrativa foi muito bem construída na Bahia, está aqui há 16 anos e que pode persistir mais 4, mais 8. Pode. Por que não? Enquanto você não desconstruir isso nessa pessoazinha que está lá no canto, porque assim, a Bahia é enorme. Fazer campanha política, quando eu cheguei no Distrito Federal para fazer campanha há 4 meses atrás, o pessoal falou comigo, você não conhece o Distrito Federal? Você não sabe o que é a Bahia, meu amigo? O Distrito Federal roda isso aqui tudo num dia. Vá na Bahia. Você roda de carro, tudo vai você vai ter que escolher se você quer ir no oeste ou quer ir no sul. Porque você pega 12 horas de carro, meu amigo. Isso aí se você for direto. Não. Aí um dia você roda o Distrito Federal todo, é um quadradinho. Não dá brincar, mas você quer um quadradinho. Dividir em 35, fiz uma campanha. É muito mais fácil. Aqui você tem 417 cidades onde tem campanha de prefeito que você faz aqui. Você tem cidades aqui que o prefeito não consegue se locomover e cobrir a cidade toda num dia. Campanha de prefeito. O cara não consegue ir para a zona rural porque você tem uma estrada vicinal que é mais difícil. Então, assim, imagina uma campanha de governador aqui. Imagina você desconstruir uma história de um cara que vive lá na roça e que está aqui. Ele escuta AM. Não vê TV. O cara não vê rádio FM, não sabe o que é capital. Ele não sabe o que é o metrô. O que adianta, né, tu falar que botou o metrô em Salvador se o cara não sabe o que é o metrô? Nunca andou de metrô. Ele não sabe qual é a vantagem do metrô. Eu tenho um metrô em Salvador, foi o governo do estado junto com a prefeitura. Não sabe se foi Neto, se foi Rui, se foi Wagner, quem foi que fez esse metrô. Para ele não tá a diferença. Segurança. Salvador tá violento. Que violento? O cara dorme de porta aberta. Qual a violência que ele vê na Bahia? Se ele dorme de porta aberta? No meio de uma roça? Não tem isso. Então, assim, a Bahia não é uma realidade assim. O que a gente vê e consome em Salvador não é uma realidade que a gente vê no estado todo. Então é muito difícil de se trabalhar. Muito difícil de se trabalhar. E a política hoje, e o Estado, por conta de desemprego, fome, miséria, infelizmente temos isso no Estado,
quando você está em estado de fome, quando você está em estado de miséria, de desespero atrás de um emprego, facilita com que o eleitor venda este voto. E essa eleição pode ser definida neste fato, porque nenhum político nessas eleições estão respeitando as regras eleitorais. O jogo está sendo muito mal jogado. Um político que... Não estou falando de inserção de rádio. Inserção de rádio. Gente, o cara faz 1 milhão de santinhos, mas na verdade ele imprimiu 10 milhões de santinhos, mas ele só está justificando um. É parcialidade? É equicidade? Não é. A campanha, quem faz a campanha pensa toda hora no método de burlar a lei, a regra, para poder ter um benefício na frente. E a campanha está se tornando isso. Por isso eu digo e repito, quem souber jogar esse jogo, nessas últimas 72 horas, é quem vai conseguir sair vitorioso desse jogo. Quando a gente se reúne assim, se reúne entre aspas, né, nos grupos de WhatsApp com jornalistas e as pessoas que já vêm cobrindo há algum tempo, tá todo mundo muito assustado, fala assim, Cíntia, eu nunca vi uma campanha tão suja, e eu particularmente nunca vi uma campanha tão suja, são 20 anos mais ou menos cobrindo política, eu nunca vi tanta sujeira. E eu não falo só daqui, mas sobretudo aqui, porque a gente tá na Bahia, eu falo de uma forma geral, muita sujeira. Cíntia, eu vivi uma campanha muito suja em 2008. Eu vivi uma campanha muito suja em 2008. Quem viveu o Lauro de Freitas naquele ano sabe o que foi aquilo. Mas a gente está falando de uma campanha feita com Orkut, SMS Orkut é ótimo. E Blogspot. A gente não está falando de uma campanha... Orkut não é da minha época não, mas tudo bem, vamos lá. Deixa disso que você conversava comigo pelo Orkut, pelo MSN. Entrega mesmo. Entrega mesmo. TCQ, né? Nós éramos novos naquela época. Trabalho infantil, inclusive. Mas o impacto que hoje você tem, hoje você cria uma mensagem, às vezes a mensagem está voltando para você. Eu digo para você, se você faz uma matéria polêmica e você bota nos grupos de colegas, o que acontece? Daqui a pouco essa matéria está voltando para você, as pessoas estão lhe informando da matéria que você escreveu, amigo. Então, assim, a velocidade que a notícia e que as coisas têm hoje, ela é descomunal. É de outro mundo, é loucura. Antes de entrar aqui no estúdio, eu mandar uma mensagenzinha para as minhas listas de transmissões. Eu tenho 10 listas de transmissões de políticos, de jornalistas, colegas jornalistas, eu tenho para mais de 2.000 no meu contato a gente manda a mensagem, então onde você dissemina essa informação. Você pega e dispara. Então, a informação ela voa hoje. Então, assim, antigamente a gente não conseguia perceber isso, mas, por exemplo, eu fiz campanha, assim, que nessas últimas 24 horas que eu não durmo, essa, graças a Deus, eu vou dormir. Primeira eleição que eu vou conseguir dormir, porque nesse segundo turno eu estou observando, graças a Deus. Não estou trabalhando, porque eu fiz a preferência por não fazer no Estado. Eu estava na rua recolhendo material apócrifo de candidato. Não estou falando de 1, 2, eu estou falando de 20 mil panfletos na rua. Aí você pergunta, esse estrago no dia da eleição, 20 mil panfletos na rua, o que seria? Isso foi o que eu consegui recolher. A gente botou uma equipe na rua, era o candidato de lá jogando e nós aqui passando atrás, seguindo, recolhendo. Isso é estratégia de campanha. Isso define uma campanha. Está no último momento, está no momento final. Tem gente que chega lá, olha para a urna e não sabe quem vai votar. Por incrível que pareça. Porque a gente vive um universo, a gente acha que todo mundo é igual. Mas tem gente que vai, eu vou lá votar. Chega, eu vou votar em quem? Quando olha pra urna, fala assim, você aperta 2 numerozinhos e o verde, 2 numerozinhos e o verde, eu vou votar em quem? Pelo amor de Deus. E aí fica nessa, aí lembra, meu pai vai votar em não sei quem, meu irmão vai votar em não sei quem. Aí começa a pensar, quantas ligações eu não recebo no dia da eleição? É pra votar em quem? Gente, vota em quem você quiser, desde que você saiba o que você está fazendo. É a minha resposta. Eu não peço voto a ninguém. Eu sei quem eu voto e quem eu não voto. Eu sei. Eu e a urna me entendo. Não tem aquele negócio, eu voto em fulano, esqueça. O meu negócio é com a urna. Minha conversinha é direta, eu e ela. E é assim que as pessoas fazem. Agora tem gente que chega lá sem saber o que vai fazer. E vai decidir no panfleto, vai decidir quando chegar.
Eu vou votar em quem está ganhando porque tem mais gente de camisa cortal nessa sessão. Então eu vou votar nesse aqui. Do deputado estadual, deputado federal, as pessoas escolhem, pegam o Santinho. Não gostei dessa foto é bonita. Vou votar nessa moça aqui. Cabeça de eleitor, né? Cabeça de eleitor. Paulo, está marcado um debate hoje, quinta-feira, na TV Bahia, o último aqui do estado. O Jerônimo não foi para nenhum, nesse segundo turno, diga-se de passagem. É o melhor mesmo que ele deve fazer, não ir realmente pelo debate? Tudo indica que ele não vai, porque a agenda que eles enviaram para a gente não tem o debate, né? Cíntia, eu acho corajoso da parte dele. Não ir. Não ir. Porque, primeiro que ele teve a narrativa de não ir para todos os outros, porque Neto não foi. Aí ele pode ir com muita tranquilidade, mas Neto foi para esse da TV Bahia. Tudo bem, é a casa de Neto, toda aquela história, todo aquele contexto. Mas ele precisa contar uma história. A TV Bahia, a gente sabe a força que a TV Bahia e a TV Record tem no estado. E é aquilo que eu disse, tem gente que não está saindo de casa. Lá no brejão do estado, vai ter alguém que vai tentar assistir esse debate e não vai ver o candidato. Ele precisa lá contar a história dele. Ele precisa lá explicar por que ele quer o voto. Se ele não fizer isso, em nenhum momento, fica duro e fica difícil para ele. Fica muito complicado para ele. Então, isso pode ter prejudicado o Neto, sim, no primeiro turno. Eu acho, inclusive, que foi um agravante que prejudicou muito a campanha de Neto, ele não ter ido para os debates. Isso que eu ia perguntar a você. Se essa atitude de Neto de não se apresentar no primeiro turno pode ter complicado, e se, pelo mesmo raciocínio, isso pode acontecer também com o Jerônimo. Eu vou dizer que não é a atitude do candidato. Eu tenho certeza que isso é atitude de assessor. Assessor é que diz isso. Assessor é que prejudica. Então, quando o assessor fala assim, não, você não precisa ir para o debate porque você está com a eleição ganha. Cara, o melhor momento de uma eleição é o debate. Se eles soubessem o quanto reverbera o debate. Ninguém assiste, mas no dia seguinte tá todo mundo querendo saber como é que foi o debate. Quem foi que ganhou o debate, como é que se deu o debate. Todo mundo quer saber. Então, assim, o que reverbera do debate, essa resenha que acontece pós-debate, ela é muito importante. E isso vira muito voto. E nesses últimos 3 dias, são os dias em que os votos são decididos e definidos. Por mais que a pesquisa eleitoral diga 80%, 90% dos votos já estão definidos. Esqueçam. Voto vira nas últimas 72 horas. Eu já vi muita pesquisa com 3 dias de eleição ser desfeita. Nós vimos isso no primeiro turno. Isso pode acontecer no reverso, e Neto virar a eleição. Isso pode acontecer, isso não depende somente da vontade dos candidatos, depende do esforço das campanhas. É difícil. Se Jerônimo não for, de fato, hoje à noite, amanhã Neto pode contar a história que ele quiser. Se ele for, Jerônimo vai contar a história dele. Eu acho que é muito mais importante para ele ir para um debate. E no lugar do debate, Jerônimo não indo, se transforma numa entrevista de 30 minutos na TV com maior audiência. Maior audiência, exatamente. E isso reverbera em amanhã você ter assuntos, amanhã você tem imprensa repercutindo essa entrevista, você tem vídeos dessa entrevista nas redes sociais, reverberando em Twitter, em Facebook, em Instagram. É o que vai render amanhã. E qual é o conteúdo que Jerônimo vai render amanhã? Qual é a pauta dele dormindo? Porque ele não vai debater. Ou ele vai assistir, ou ele vai dormir. Ele vai se reunir com a turminha, com a cúpula dele. Ele vai reverberar qual assunto? Qual assunto? Eu costumo dizer para os meus candidatos, eu digo, você tem que explorar o máximo. Você não sabe onde é que você está. Você tem que estar aqui, você tem que falar. Uma rádio quer lhe ouvir? Vá lá falar. Porque lá não é o meu perfil. Que bom. Você vai falar para fora da sua bolha. Vá lá e converse. Quem eu assessoro, quem eu trabalho, eu digo isso. Porque eu só quero falar. Acabou aquele tempo de dizer assim, eu só falo para o jornalista tal porque eu gosto dele, porque ele não me aperta. Uma entrevista boa é aquela que o cara jornalista lhe aperta. Que você entende, você percebe e você joga. E você consegue mudar o voto. Então, assim, você precisa disso. Neto está indo para um caminho exatamente o oposto que ele percorreu. Então, se você pegar o primeiro turno de Neto e o segundo turno de Neto, você pode dizer com muita tranquilidade que ele fez o segundo turno e não fez campanha no primeiro.
Gostei dessa declaração, Paulo. Hoje teria, ou tem, ou vai ter, a gente não sabe exatamente, debate na TV Bahia. Amanhã tem debate na Globo entre os candidatos à presidência da República. Então tem muita coisa pra gente falar de política, muita questão de bastidor e uma análise diferente da minha e de Igor, que nós estamos aqui todos os dias. E vamos continuar, então, com esse bate-papo. Igor, você tem uma pergunta para fazer. Primeiro, eu agradecer a você, Cíntia, por me permitir estar aqui no seu programa, e aproveitar esse momento com Vou te passar o Paulo meu Moreira. Isso, misericórdia, pessoa Paulo. Ficou cara essa pergunta, viu? Ficou caro. Paulo, é o seguinte, você fez questão de frisar que eleição ganha-se 72 horas antes do dia do pleito. Aí eu te questiono o seguinte, por que 72 horas antes? Porque fica muito próximo as lembranças dos candidatos, os candidatos se sentem obrigados a lembrar, ou existe a boca de urna, compra de voto? O que você quer dizer com isso? Se existisse boca de urna e compra de voto e eu pudesse provar, eu provaria, denunciaria, e a história era outra. Mas eu não posso provar, então eu não posso dizer que tem. Né? Eu já tive um grande amigo, inclusive, que ganhou uma eleição no Ceará, que ele fez, Paulinho, a eleição aqui tá dura porque os opositores vão fazer uma campanha forte de boca de urna. Eu fiz, amigo, é hora de investir em 6 investigadores. Bote aí, dupla, 3 carrinhos, roda a cidade. Resultado, ele pegou o irmão do prefeito com 1 milhão na mala, ganhou a eleição. Ele hoje é vice-prefeito da cidade do interior do estado do Ceará. Ele era deputado federal. Eu fiz a campanha dele há 4 anos atrás. Tá? Então, assim, é hora de investigar. Cabe a nós investigarmos. Eu digo o tempo todo, quem por favor, vendeu o voto a 200, 300 reais, eu pago 5 mil num vídeo. Eu quero vídeo. Grave esse vídeo e me dê. Porque, assim, pra gente é interessante. A gente precisa moralizar. A gente precisa acabar com esse processo de a eleição errou. Se o processo eleitoral ele não for moralizado, se não for sério, as pessoas não vão levar a sério. Não estou dizendo que a culpa da compra de voto é do político, não, tá? Porque se o eleitor se vende, né? Tem gêneros musicais. Eu não gosto do gênero musical tal, mas tem quem escuta, né? Só tem uma banda lá em cima tocando se tiver o público embaixo. A mesma coisa, só compra voto porque tem quem vende. Assim, o erro tá na história mal contada. Então, às vezes, as pessoas podem dizer, o cara é inocente, vendeu o voto, mas não sabe nem como é que é. Então, assim, eu não tenho como provar. Assim, então, eu acho duro que eu diga, né? Existe compra de voto sem provar. Não vou entrar nessa. Essa não é a minha praia. Agora, o dia que eu souber, meu amigo, que caiu um vídeo desse na minha mão, os grupinhos de WhatsApp, nossos amigos jornalistas vão escutar e vão falar assim, e aí, meus amigos, vamos dar essa notícia? Então, assim, porque a gente precisa moralizar o processo político eleitoral. A gente precisa. Essa campanha mostrou exatamente o pior de todas as eleições. O pior de todas as eleições. E se a gente permitir e deixar, pior vai ser daqui a 2 anos. E pior vai ser daqui a 4. E pior vai ser daqui a 6. Então, se a gente não chegar e não entrar no processo, é dureza. Eu participei, por exemplo, de uma campanha onde, quando essas coisas começaram a se formar dentro da campanha, eu virei para a candidata e fiz muito bem claro. Eu estou na campanha oficial, tá? Não me misture. Não me misture. Eu tenho 20 anos disso aqui. Eu não vou acabar isso aqui em 90 dias, mas nunca na minha vida. Não me misture com isso. Então, assim, quer fazer uma campanha extraoficial? Faça. Eu não sei nem quem são. Eu fecho o olho. Eu não sei nem quem são. Tá? Ela, graças a Deus, compreendeu e viu que tem que fazer uma campanha certa. Bem ou mal, vamos ganhar ou vamos perder, tudo certo. Eu acho que esse é um caminho. Tá? E a gente precisa entender que a eleição, acontece muito isso? Acontece. Eu já ouvi histórias cabulosas. Eu já ouvi histórias de votos de 350 reais. Eu já ouvi histórias de votos de 200 reais. 350 reais. Não fica um dono de bar pobre no dia da eleição. Você pode ver. O que mais vende é cerveja no dia da eleição. A informação que a gente tem aqui é que até no tráfico, junto aos traficantes aqui, tem candidatos aqui que estão dando dinheiro para um outro candidato não entrar na área e está conseguindo. Pelo menos no primeiro turno conseguiu. E é muito... É terrível, porque
Você falou assim, eu vou dar para os colegas jornalistas, e outra coisa que eu venho batendo, se você não se sentir à vontade para falar, tudo bem, é da imprensa, porque assim, o que eu falo aqui diariamente para as pessoas é o seguinte, as pessoas às vezes me questionam, você fica em cima de Jerônimo Rodrigues, ele é o candidato da situação. É óbvio que, como jornalista, eu vou estar com foco na situação, porque, como jornalista, eu me coloco, entre aspas, na oposição, que é o meu papel de fiscalizar, que eu acho que é a imprensa. E isso não tem acontecido. O que a gente tem visto, muitas vezes, em alguns veículos de comunicação, é, por exemplo, Jerônimo Rodrigues, que é o candidato da situação do governo, entrar numa entrevista e dar as ordens. Exatamente. Dar as cartas. Cíntia, vergonhoso. Eu já estive do lado do assessor. Eu já fui o assessor. E você já foi a jornalista que estava lá cutucando e botando o dedo na ferida. Eu gosto disso. Sabe por que eu gosto disso? Porque os prefeitos, os secretários morrem de medo disso. Isso inibe corrupção. Quando você tem alguém no pé, quando você tem alguém olhando, inibe que essas pessoas cresçam e acham que isso, eu vou fazer porque ninguém está assistindo, a imprensa está toda aqui controlada. Isso inibe. Então, assim, o seu trabalho é esse. Ser jornalista é isso, Cíntia. Você que está de parabéns. O colega que de fato está dizendo que você está no pé, qual é o seu papel? Se não está no pé dos dois. Dos dois. Eu não tenho que passar para ninguém. Você vai votar em quem você quiser. Você vai. Se você quiser na campanha, depois que quer se eleger, se você quiser trabalhar, você pode trabalhar para qualquer um dos dois, mas isso não lhe impede de você pegar no pé deles. Todo mundo que eu trabalhei enquanto assessor, eu falava, eu estou assessor, eu saio daqui, eu viro jornalista, porque eu sou jornalista por formação. Sou jornalista, com muito cuidado com o que fazem e com o que eu posso não, por uma questão de ética e respeito, não dizer o que aconteceu enquanto eu estava lá, porque meu papel lá enquanto assessor era proteger. Mas eu sei o caminho. Eu sei o que eles fazem. E às vezes é duro. Porque você sai de um processo desse e por você trabalhar e viver desse jeito, a vida é mais cruel com a gente. Porque é mais difícil. Fala assim, eu preciso tomar cuidado com o que eu falo lá do lado de Cíntia. Porque o que eu falo lá de Cíntia, ela não libera não. Ela vai publicar mesmo. O cara não fala. Eu já vi político, por exemplo, dizer, eu gosto de falar com o jornalista porque assim, quando você quer que o cara dê a nota, você fala, eu vou lhe falar uma coisa em off. Quer falar que vai falar uma coisa em off com o jornalista, olha só, falou pra mim, então isso aqui é a novidade. Então, e o jornalista tem essa métrica de vaidade, ele gosta de ser paparicado, ele gosta de ser bem trabalhado. E os colegas, infelizmente, a mesma narrativa. Perceba? Como poucos pensam fora dessa caixinha, dessa bolha. Não estou dizendo que está errado, não. Acho que o jornalista que quer botar a camisa e quer dizer que vota, eu já tive esse meu momento. Quem sou eu para dizer que não? Eu era o jornalista que botava a camisa e que dizia que votava. Eu era. Hoje eu faço campanha, eu nem digo a quem eu fiz campanha. Falei aqui uma questão porque foi uma questão pontual. A quem eu fiz campanha em 2016. Mas não se faz. Eu acho assim. Hoje você trabalha para um político, o cara tá numa base, aí você tá defendendo esse governador, o cara saiu da base do governador e foi para Neto. Como aconteceu nessa eleição. Como pessoas estavam na base de Neto, como governador agora, e também aí. Você é um jornalista, aí você está defendendo meu assessor, eu estou aqui levantando a bandeira. Você vai mudar o seu discurso amanhã, amigo, porque a decisão, porque seu chefe mandou. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Respeito totalmente, é uma opção dos colegas jornalistas, mas não queiram que eu seja igual. Se for para ser igual, eu prefiro não ser. Pois é. Tem pergunta aí, Igor? Ainda dentro desse prazo que você disse, que de 72 horas, o que é que se faz nesse período que antecede 72 horas? Porque quando você fala assim, a eleição só se decide 72 horas, muita gente vai pensar assim, poxa, vem cá, então estou há 3 meses, estou há 1 ano tentando construir, tudo que eu faço não vale para nada, só vale o que eu fizer de 72 horas até o dia da eleição. O que é feito nesse período antes de 72 horas, hein, Paulo? Um processo eleitoral ele é dividido em 3 partes. Vamos chamar assim. Você tem um primeiro momento que você precisa apresentar o candidato.
Tá. No processo de campanha eleitoral, que vai durar esses 45 dias iniciais, tá? Campanha primeiro turno. Você tem os primeiros 15 dias que você vai apresentar esse candidato, né? E você precisa explicar que é independente. Eu já tenho... As pessoas já me conhecem. Paulo, eu sou muito conhecido. Não preciso ser apresentado. Você precisa ser apresentado. Se você quer conquistar novos votos, você precisa ser apresentado. Então você apresenta o candidato. Aí depois você apresenta suas ideias e suas propostas, tá? E no final você pede voto. Essa reta final é a reta de pedir voto. Esses últimos 3 dias que eu costumo falar é que você não pode parar de pedir voto por 1 segundo, meu amigo. Repito, se tem alguém de alguma campanha dos 2 candidatos aí que não está pedindo voto na rua, está perdendo voto. Porque as 72 horas finais são as mais cruciais, são as mais importantes. Você faz muita coisa, você tem todo um processo. No marketing político, ele não se resume a uma eleição. A eleição é um tiro curto. Quando você faz uma campanha, você planeja ela com 3, 4 meses. Não entra nos 45 dias só de campanha. Você tem que fazer 3, 4 meses. Você tem um planejamento. E é uma pedra bruta que você vai lapidar. Compreenda como a pedra bruta de Lula foi tão bem trabalhada, bem lapidada por Dona Mendonça lá atrás, com Lulinha Paz e Amor. Onde você teve um Lula sindicalista que fazia campanha com a camisa, com o seu que ele foi de paletó, barba alinhada, um linguajar diferente, falando o que o povo quer ouvir, e construiu uma narrativa que está impregnada, enraizada até hoje na Bahia. Eu estou falando de uma campanha que foi feita em 2002, amigo. 20 anos atrás. O discurso lá de trás, feito por Duda Mendonça, vive. Duda Mendonça nem aqui está mais neste plano. Mas o que ele construiu lá atrás está enraizado aqui na Bahia. E ninguém tira. O Lulinha é paz e amor. Você chega lá, você fala, não fale mal do meu velhinho, não. Eu já ouvi isso. Não fale mal do meu velhinho, não. Aí você fala, desculpa. Tudo bem. Mas eu só acho que seu filho está com o diploma na mão hoje por mérito seu, do seu esforço e dele. Não somente um presidente que proporcionou isso. Não pode ser uma pessoa proporcionou isso, né? Qual foi o custo disso? O que o Brasil pagou disso? Para que essas pessoas tivessem essa oportunidade, qual foi o custo disso, né? Então, assim, a gente precisa compreender é uma realidade, mas é difícil, é duro. Eu tive na minha faculdade, por exemplo, eu tinha uma colega que ela falou assim, Paulo, você não podia nem estar comemorando sua formatura. Aí eu falei, como assim? Ela falou assim, por quê? Meu pai pedreiro, minha mãe doméstica, eles ralaram para que eu me formasse aqui, faculdade particular. Aí eu virei para ela e falei, que bom que seus pais te ajudaram. Porque eu, apesar de meu pai ser empresário, apesar de minha mãe trabalhar, eu trabalhava. Eu tinha 3 estágios para poder pagar a faculdade. Eu fiz, não sei se você sabe, mas sua faculdade está paga. A minha está metade lá, pendurada. Eu vou ter que continuar pagando. Você teve seus pais, agora agradeça a eles. Não ache que papai e mamãe de Paulo pagou a faculdade dele, não. Mamãe e papai ajudou muito. Porque só me dá um conforto de casa, me dá uma educação familiar, me ajudou muito. Me deu muito no meu diploma. Mas o meu esforço, o meu trabalho, eu trabalhei com pesquisa. Eu rodava essa Bahia toda, com aquele questionáriozinho na mão e ó, preenchendo. Para ganhar um dinheirinho. E cada pesquisazinha você ganhava 10, 20 contos. Para poder rodar essa Bahia. Eu trabalhei muito com isso. Eu trabalhava fazendo evento. Eu cobria evento, fazia assessoria de evento e produção de evento. Hoje, se você me chamar para ir para um show, eu não aguento mais esse negócio. Eu fazia tanto show que eu fazia que eu já não aguento mais. Mas eu tinha que trabalhar e eu tinha que pagar minha faculdade. A dona da faculdade chegou um momento e falou assim, Paulo, você precisa pagar a faculdade, isso aqui na faculdade pública. Eu fiz, me deu um emprego, que tá tudo resolvido, eu pago. Aí ela me contratou. Eu trabalhava na faculdade que eu estudava. Então assim, tem um esforço da pessoa, tem uma história aí da pessoa, que não foi um presidente que deu. Eu sou grato a muitas pessoas nessa trajetória que me ajudaram a me formar, sim. Não foi só um presidente da República que criou um FIES, apesar de eu não ter pego o FIES. O meu financiamento foi dentro da própria faculdade, um financiamento de faculdade, da própria faculdade. Eu fiz e cursei, assim, graças a Deus, não tenho o que reclamar. Terminei minha faculdade em 2006, saí da faculdade empregado, coordenador de jornalismo na CBN,
lá atrás, implantando a CBN. Terminei a faculdade, 3 meses depois eu estava em São Paulo, tomando treinamento na CBN, tomando um cafezinho com Milton Júnior, Heródoto Barbeiro. Eu amo Heródoto. Então, assim, era a coisa mais louca do mundo. Eu falei, cara, como assim? Um dia desse eu tava lá, velho. Sem conseguir pagar na faculdade, eu já tô aqui, sentando, tomando café com esse povo. Entendeu? Eu falei assim, Marisa Tavares, eu tomava café, tomei um chá com Marisa Tavares, que eu falei, meu Deus do céu, eu gelava, eu tremia, não sabia, não sei nem o que eu falei com ela, mas eu só tremia. Assim, era de outro mundo. Mas foi mérito de quem? Se eu não quisesse. Mérito de ninguém. Mérito é esforço. É esforço, é dedicação. Eu trabalhava de 7 horas da manhã a meio-dia, fazia um programa de rádio meio-dia às 2. De tarde eu trabalhava na faculdade, de noite eu estudava, ainda tinha tempo para fazer evento no final de semana e DCE, Movimento Estudantil, que foi onde veio toda essa paixão por política e foi onde eu consegui começar a entender o que é essa política, o que é marketing político e o que é fazer campanha, que nada mais é do que você estar aqui, né, tentando interferir, tentando mexer no voto do colega e tentar fazer com que as suas conquistas, né, sejam, com que as pessoas se sintam confortáveis. Tem um colega meu que falava lá atrás, a arte de fazer política não é você pegar um pato, deixar ele na lagoa e um macaco em cima de um galho. A arte de fazer política é você pegar o macaco que está no galho, botar boiando na água, pegar o pato, botar em cima da árvore e mostrar para os dois que eles estão bem. Essa é a arte de fazer política. Interessante. Agora, Paulo, porque a gente já está encerrando esse primeiro bloco, queria saber de você, no discurso, por exemplo, do candidato Jerônimo, que eu acho que foi construído certamente por Sidônia, porque todos os candidatos acabam usando isso, minha vontade é que é de cuidar de gente, algo desse tipo, cuidar de gente. Como se o outro que fosse ser eleito não fosse cuidar de gente. Se você cuida de um estado, você está cuidando de gente. Mas, enfim, você acha que faltou na campanha de ACM Neto humanizar mais a figura de Neto, ou tá tudo ok na forma como é feita a propaganda de Neto? Porque do outro lado tem essa coisa, vou cuidar de gente, eu sou filho de vaqueira, sou filho, sabe, conta uma história. Neto tem isso na imagem dele, né? Neto não é um cliente fácil de você se trabalhar. Tipo assim, eu nunca fiz um marketing com o Neto, não consigo avaliar isso. Eu acho assim que teve alguns erros de Neto, de achar que todo mundo já conhecia ele, né? Apesar de que ele é neto do avô, né? Eu gostei muito no começo da campanha quando ele de fato resgatou o avô, que o avô sim é conhecido. Então, no começo da campanha, naquele lançamento que foi feito há 2 anos atrás, se não me engano, que ele pegou o jingle do avô, que ele resgatou o avô. Um ano. Que até então ele não contava nem a história do avô. O Neto fazia a campanha dele, mas não tinha história. Ele apagava, tá no nome dele. O avô tá no nome dele. Então ele tem traço. Por mais que ele não queira, ele tem traço do avô. Né? Então, eu já fiz um candidato que era esse perfil de coronel. Teve uma frase que eu falei, para ele que é fantástica. Eu só aceitei o desafio por isso, porque eu fiz, vai ser um perfil que eu não sei se eu vou conseguir pegar para trabalhar, mas esse vai ser interessante. Aí eu falei para ele, quando saiu na pesquisa Quali, o coronel, eu falei assim, ó, você é coronel, todo mundo já sabe. Agora você precisa escolher, você é o coronel que bate na mesa e que resolve, ou você é o coronel que bate com o chicote para mandar. Você pode ser coronel, dos dois jeitos. Neto é coronel, ele bate na mesa para resolver, ou ele bate com o chicote para gritar? Essa é a questão. Que ele é coronel, tá no sangue. Assim, a campanha dele, às vezes, e aí eu acho que é um grande erro de marketing, é você querer vender o que você não é. Você precisa dar brilho onde tem brilho. Neto não poderia de fato se vender como um negro que não é. E acho que inclusive ele deu muito ibope para isso. A resposta dele tinha que ser extremamente técnica. Ele demorou de responder, deu muito ibope para isso e acabou se perdendo nesse discurso. Até hoje você não sabe.
Foi tanta história que foi contada, que até hoje você não sabe qual foi a história que ele quis contar. Qual foi a resposta que ele quis dar. Tanta gente falou tanta coisa. Isso ficou difícil. A própria Moema, há 2 anos atrás, na eleição de prefeito, ela se declarou negra. Lá na declaração dela, a Moema é preta. E o Rosenberg Pinto, que uma hora era preto, saiu para branco, de branco foi para preto. Do PT. Essa questão de registro, a gente sabe que o candidato não tem nem acesso a isso. Ele entrega os documentos, alguém faz. Alguém achou, por bem, fez. É natural. É mais fácil você dizer assim, gente, a pessoa que fez lá achou por bem, achou que estava lá, porque na minha certidão de nascimento está dizendo que eu sou pardo e botou pardo. A minha certidão de nascimento diz que eu sou pardo. Eu, índiozinho, cabelo liso. Na minha certidão de nascimento está dizendo, Paulo é pardo. Eu posso dizer, tá lá. Eu nasci em 79. O cara que olhou, o cara fez esse menino é pardo. E jogou. Então, assim, a gente precisa entender isso. A questão de humanizar Neto, todo mundo pode ser humanizado. Vivemos numa nova era que, assim, você tem filmes que... Coringa, sucesso de bilheteria. Quem diria? Você consegue mostrar a imagem pela narrativa, você constrói, nossa, de fato, ele tem razão. O Coringa é malvado, mas ele tem o porquê de ser malvado. Você vê um filme como aquele... Poxa, me fugiu o nome. Que o Thanos vai destruir, vai acabar com a metade da população do mundo. Aí você fala assim, nossa, o cara só quer destruir a metade da população do mundo para o mundo continuar. Porque ou ele destrói a metade, ou ele mata a metade da população, ou então todo mundo morre. Então ele está salvando a metade, ele não está matando a metade. Então, aí você começa a depender da narrativa. O vilão vira herói. Que é isso que está acontecendo. Então, se você souber contar bem essa história, o vilão é herói. E é isso. Você tem dois candidatos, hoje a presidente da República, que você é contra a narrativa. Para um é vilão, para outro é herói. Para um é vilão, para outro é herói. E os dois são a mesma coisa. Analisa de fora. Vamos sair da bolha. Vamos chegar da bolha aqui. Isso mesmo. Quem é Bolsonaro, fala, o vilão é Lula. Aí o Lula tá lá. Quem é o vilão? O vilão é Bolsonaro. Aí eu lhe pergunto, tira um dos dois do processo eleitoral? Tira um dos dois. Se Bolsonaro não fosse candidato, se Lula não fosse candidato. Acabou a eleição. Aí você tinha uma eleição, de fato, com a Simone Tebet, com o Ciro Gomes, uma Soraya podendo falar e podendo ter discurso. Tá polarizada. É o bandido e o herói. É isso aí, essa dicotomia. Então, assim, hoje é isso. É planeta Terra, metade está de dia, metade está de noite. Aí você vai ficar nessa história. Então, é como a história é contada. Então, Neto contou bem a história dele? Talvez sim. Mas talvez as pessoas erraram por achar que todo mundo é obrigado a conhecer a ACM Neto. Todo mundo é obrigado a saber quem é a ACM Neto. Neto teve postura de não olhar para trás na campanha. Neto teve uma postura de ele fez uma campanha impecável, a liturgia da campanha dele foi bonita. Perceba que Neto fez o primeiro turno que ele sempre tinha o mesmo roteiro, parecia a missa de igreja. Ele chega na cidade, ele é recebido pelo prefeito, ele faz uma carreata, aí faz um comício, sai do piseiro, sai para outra cidade, recebe pelo prefeito ou pela liderança local, vai andando em carreata, para no comício. Ele sempre tinha o mesmo processo, a mesma liturgia. Mas aí eu lhe pergunto, quando ele saiu da cidade, o que acontecia? O que é que ficava? O que fica? Qual é a construção? Uma publicação no Instagram? Numa cidade que as pessoas não têm nem o 3G funcionando? Que é o que acontece na Bahia? Você tem cidade aí que você não tem 3G funcionando, amigo. O cara não vai ficar parando para baixar um vídeo de Neto dizendo, fazendo uma selfie da provocação da pirraça. Esqueça. Não é só rede social. Trabalho com rede social, trabalho com marketing digital. Faço campanha com marketing digital desde 2008. Não é só isso. Não é só assim que funciona. Você tem que montar e você tem que desmontar. Então, esse é o caminho. Neto errou em achar que todo mundo já entende ele. Ele conta a história bem para a torcida dele. Um terço. Brinco assim, com todos os candidatos. Você tem um terço das pessoas que tudo que você falar vai lhe aplaudir. Você tem um terço das pessoas que tudo que você falar vai lhe vaiar. E você tem um terço de pessoas que não sabem nem quem é você. Aqui eu vou falar.
Eu tô falando para um terço de pessoas que vão olhar e falar assim, pô, eu gostei desse cara. Esse cara tá falando correto. Um terço de pessoas vão dizer, não sabe nem o que tá falando. E um terço de pessoas vão dizer, quem é esse cara? Eu preciso trazer esse um terço que não sabe quem sou eu. Porque um terço que é babaca que não sabe nem o que tá falando, não vai ser meu. Essa pessoa não é minha, eu posso falar o que for, eu posso dizer que a mãe dele é linda, que ele é lindo. Não adianta ele fazer nada, minha mãe é feia, eu sou feio. Só para poder discordar de mim. Só para poder discordar de mim. E é assim que estamos. E é assim que estamos. Infelizmente é assim que estamos. A vida hoje é isso aí. Pois é, infelizmente acabou nosso bate-papo aqui com Paulo Maneira. São 10 horas e 35 minutos. Queria te agradecer, Paulo, por você ter estado aqui elucidando algumas coisas sobre campanha eleitoral, sobre o cenário. E está convidado para uma próxima vez. Estamos à disposição. Se sobreviver até domingo, estarei aqui. Com certeza sobreviveremos todos.